gente linda do meu core, como é que vocês estão? Bom, gente, eu vim com um papo cristão hoje. Tô aqui com a minha Bíblia, a bichinha capengando. Mas o que importa é o conteúdo, certo? Tá servindo e é só essa que eu gosto de estudar. Eu vim trazer um papo cristão pra vocês. Tava com muita saudade de fazer esse quadro aqui, mas eu tava sem ideias, assim, do que fazer, qual tema seria. Então, eu já vou fazer um apelo aqui a você que gosta do papo cristão, já comenta aqui embaixo temas que vocês queiram que eu aborde aqui, tá? Lembrando que eu não sou dona da verdade, eu não sou uma pessoa assim, oh meu Deus, mas eu tô tentando. Tem coisas que eu sei que eu peço orientação a Deus e Deus me ajuda aqui pra falar pra vocês. Dúvida de alguma coisa, claro, vamos com calma, né? Não sou teóloga, vamos com calma. Coisas assim, na versão do Jovem Cristão e tudo mais. Se vocês quiserem algum vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, do Papo Cristão, tava com saudade, comenta, tava com saudade do Papo Cristão, bota mais vezes, faz vídeo de tal coisa. E dá o like no vídeo. Se você tá me vendo pela primeira vez, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui. Sinta-se em casa, maratone vários vídeos aí, porque tem muito conteúdo bom nesse canal, tá? E compartilhe com seus amigos e com suas amigas. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, como vocês estão vendo no título, eu vim falar sobre o que Atos dos Apóstolos nos ensina. Uma coisa muito legal da Bíblia é que ela sempre vai se renovar. Eu já li Atos dos Apóstolos, já li uma vez por causa do clube, de algum requisito que tinha, não lembro se era pra classe. E eu não entendi nada, não vou mentir, eu não entendi nada. Porque eu não estava lendo no intuito de estudar o livro, eu estava lendo no intuito só de completar um requisito da classe e ponto, né? Classe de amigo, que é desbravador, vai saber. Eu já li outra vez também, entendi algumas coisas, mas é como eu falei, a Bíblia é top por causa disso, que vai se renovando todas as vezes que você vai lendo. Então, antes de tudo, eu vou orar ao Senhor para que Ele me direcione em tudo que eu vou falar, tá? Porque eu não fiz roteiro, vai ser algo bem espontâneo como são os meus vídeos. Eu não sou uma pessoa muito adepta ao roteiro, mas exemplo de cineasta, né? Mas ok. E vamos lá. Pai, que o Senhor vai se fazer presente nesse momento, que a pessoa que esteja vendo esse vídeo venha a ser abençoada, que ela possa aprender e que ela possa sentir a tua presença aqui nesse momento, que o Senhor venha me guiar em tudo que eu vou falar aqui, que não venha ser Laura falando, mas sim o Senhor. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Atos vem falando da trajetória dos discípulos logo após a subida de Jesus aos céus, quando ele foi para a glória, a primeira vez, a primeira ida de Jesus para os céus. Então fala exatamente sobre fala sobre a vida dos apóstolos, as coisas que eles fizeram, a pregação do evangelho logo após que Jesus subiu aos céus, foi pro Pai, tá? Depois da ressurreição, que ele apareceu para os discípulos, depois daquilo tudo, aí começa a mostrar a trajetória dos discípulos. E o interessante é que a Bíblia, cada capítulo é uma história diferente, que vai se complementando e que são coisas assim muito tops. E uma das coisas que Atos ensina, assim, me instigou bastante foi a pregar o evangelho, sabe? Quando você começa a ler, aqui ó, em Atos 1:8, que Jesus fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Logo após isso, Jesus foi e o Espírito Santo veio. O Espírito Santo habita em nós e é ele que convence as pessoas, sabe? Ele não vai obrigar as pessoas. Se a pessoa estiver aberta àquilo, ele que vai fazer toda a obra, você vai ser um instrumento pregando o evangelho e o Espírito Santo vai fazer o restante. Você planta semente e o Espírito Santo está regado. Seria basicamente isso. Aí, em Atos 1 fala sobre isso, a ascensão de Jesus. Jesus foi aos céus. Continuando, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir.
Eu até botei um coraçãozinho do lado, que aqui tá falando sobre a segunda volta de Jesus, né, gente? Mais uma vez. Aí fala os discípulos em Jerusalém, fala quantos foram, e tem a parte que fala da escolha de Matias. No lugar de Judas ficou Matias, como discípulo, os 12, os principais. Mas Jesus não tinha só 12 discípulos, ele tinha vários, né? Eram várias pessoas que o seguiam. E nesses primeiros capítulos vem falando sobre o amor que os discípulos tinham em falar sobre Jesus, em pregar sobre Jesus. Uma coisa que eu ficava tipo, mano, olha o que eles faziam, sabe? Eles foram para um lugar que eles não conheciam, não sabiam, tinha pessoas de várias línguas diferentes. Quando teve o batismo do Espírito Santo, que é em Atos 2, que foi o Pentecoste. Tipo, eles estavam pregando para várias pessoas e o Espírito Santo desceu e atuou naquele lugar. E todo mundo, quem falava árabe, estava ouvindo em árabe, hebreu, sei lá, vai que tinha uma pessoa que falava inglês, chinês, sei lá, e ela estava ouvindo na língua dela. Eu acredito nessa atuação do Espírito Santo, sabe? Que o Espírito Santo age dessa forma. Não tô invisibilizando a crença de ninguém, de ter o batismo do Espírito Santo, falar em língua, essas coisas. O meu entender de falar em língua seria isso, sabe? Que a pessoa entende a mensagem na sua língua materna, como foi o que ocorreu e que já ocorreu em vários outros lugares nos dias de hoje. Nesse dia do Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas. Você tem noção? Aí eu fico pensando assim, 3.000 pessoas foram batizadas, 3.000 almas foram salvas. E cara, eles foram com a cara e com a coragem. O que é que eu tô fazendo? É uma coisa que você acaba pensando, tipo, eu não tô fazendo nada pra pregar o evangelho, sabe? Jesus tá dizendo, vá pregar, fale do meu amor pras pessoas. E eu tô simplesmente, Senhor, mas eu não tenho dom. Não importa, eu estou dizendo pra você ir, eu te dou, eu te dou o que você precisar. Vai e pregue. E é muito, muito legal como te dá um ânimo, sabe? Uma vontade de você sair falando de Jesus para as pessoas, dizer o quanto Jesus é incrível, quanto Jesus ama vocês e quanto Jesus está de braços abertos para receber vocês, sabe? Fala também sobre a morte de Estevão, que ele foi apedrejado na porta da cidade. E outra coisa que chama a atenção é que não importa o que aconteça com você, quem tem a certeza de ser salvo, de que está salvo em Cristo, de quem realmente ama a Jesus, não se importa com sua vida na terra, porque tipo, você tem a certeza de que quando Jesus voltar, você vai ressuscitar e vai viver com ele eternamente. E quando você lê essa parte aqui, que Estevão, o 7 é sobre a defesa dele, e no 54 é a morte de Estevão, né? Ouvindo eles isto, tudo que Estevão falou, porque ele não falou mentiras, ele simplesmente falou toda a verdade que eles precisavam ouvir, mas é aquilo, né? Sabe? A mesma coisa quando Jesus veio pregar o verdadeiro evangelho para as pessoas e elas não quiseram ouvir. Elas preferiram ficar com a mentira, com a religiosidade extrema, o extremismo, adotando aqueles pecados de estimação, do que ouvir a Jesus e acreditar que Jesus realmente era o Filho de Deus. Então elas se enfureceram, como disse, no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando as cenas na minha mente, como seria, sabe? Tipo, ele se defendendo, aproveitou a defesa dele pra pregar. Porque ele não simplesmente, gente, eu não fiz isso, não. Ele foi e pregou, sabe? Aquela pregação que vai doer, mas que é preciso que você ouça. Estevão fez essa pregação. Eu fico imaginando, sabe? As pessoas ouvindo tudo aquilo, batendo, levando os tapas na cara que a gente leva nos cultos. E ficando com raiva disso. E por conta disso eles foram matar ele, sabe? Porque não suportaram a verdade. Aí fala, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Mano, que visão linda que Estevão teve. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Aqui eles foram e foram pra cima dele, sabe?
A lição total de Atos dos Apóstolos é sobre o id, sabe? É sobre o amor e a vontade de você pregar o evangelho, você ir com tudo, sabe, velho? Eu tenho que falar que a salvação que eu tenho, a salvação que eu recebi, você também pode receber. É isso, sabe? Os discípulos formaram discípulos, que esses discípulos formaram outros discípulos, e que foi feito, teve esse avivamento e a primeira, assim, os primeiros cristãos, né? Que foi a igreja cristã começou a crescer e o evangelho de Cristo foi sendo propagado para todo mundo. E você vê a paixão, o amor dos discípulos, das pessoas que pregavam sobre Jesus, que eles tinham tanto por Jesus quanto pelas outras pessoas que ainda não conheciam. E é algo que a gente precisa ter, sabe? Quando eu falo a gente, eu me incluo dentro disso. Nós precisamos ter esse amor. A gente precisa não só pegar e ficar apontando erros dos outros ou achar que é mimimi, coisas assim. Não, velho. Ou alguém que tá se amostrando porque tá tipo pregando na internet ou coisa do tipo, coisa que eu tô fazendo agora. Não pregando, eu não me vejo como uma pregadora, mas eu tendo compartilhar Jesus pra vocês. E como eu vendo isso, sabe, um impulso. Quando eu leio as escrituras, eu fico assim, cara, Jesus é muito top, velho. Não tem como alguém não se apaixonar por Jesus, porque você só vai conseguir entender realmente o que a Bíblia quer te passar se você tiver aberto, de coração aberto, para você entender, para que o Espírito Santo haja no seu coração, na sua mente, para que você estude realmente a palavra e entenda o que ela quer te dizer. A morte de Estevão, esses últimos momentos de Estevão, também nos dá essa lição de que nada importa. Eu lembro muito da música de Priscila Alcântara, nada mais importa, o resto tanto faz. Tanto faz, velho. Tanto faz. O importante é que eu tô fazendo a vontade do meu Pai. O importante é que eu tenho a certeza de que eu cumpri a minha carreira. Eu falei para as pessoas sobre o amor de Jesus. Se você que tá me vendo é cristão e tá desanimado sobre pregar, você tá tentando pregar para as pessoas e você não tá vendo resultado, eu vou te contar um segredo, algo que é meu também, algo que tá aqui em mim também, que eu me vejo, eu não sou uma pessoa que eu já preguei pra alguém, dei estudo e essa pessoa se batizou e eu fui um canal, uma ponte não, mas um canal para que essa pessoa conhecesse Jesus e ela chegasse ao batismo. Nunca aconteceu isso comigo, que eu saiba, na verdade, né? Que chegou e, sabe, foi pra igreja, que frequento, não. Eu me vejo como... Eu dei uma amadurecida nisso de que tem pessoas que vêm pra plantar a semente, outras que vêm pra regar e outras que vêm pra colheita. Eu me vejo muito como essa pessoa da semente, sabe? Se você tá triste porque você prega e você acha que as pessoas não estão ouvindo, acha que a sua mensagem não está chegando para alguém, porque, sei lá, você prega na internet e seu vídeo não chega a muitas pessoas, só chegou a 10 pessoas a ver. Cara, dentro dessas 10 pessoas pode ser que 2 delas estavam precisando muito dessa mensagem que você estava passando. Então, não desanime, não desista, não esmoreça. Porque tenha certeza, coloque isso na sua cabecinha, que tem alguém que precisa ouvir a mensagem que você está pregando, sabe? Tem alguém que precisa escutar isso. Então, só continue fazendo o seu trabalho. Tenha isso na sua mente, você está fazendo a sua parte. Vai chegar para alguém, essa pessoa vai receber ou não. Aí já é com ela, sabe? Você faz a sua parte. Você prega com todo o seu amor que você tem sobre Jesus, quanto Jesus é maravilhoso, quanto Jesus é incrível, que ele vai voltar. E não falta muito, falta pouco, sabe? E que a gente tem que ter essa certeza, precisa muito se apegar a Deus, porque, cara,
Tem muita gente que fala, eu amo Jesus, mas não busca, mas não procura conhecê-lo. Como é que você vai morar com alguém que você não conhece? Eu escutei muito isso de muitas pessoas. Como é que você vai morar num lugar com uma pessoa que você não conhece? Não tem como. Jesus não vai levar você à força sem você conhecê-lo. Então, busque a Deus, busque conhecê-lo, saber mais, se aprofundar mais. Não queira ficar só no raso, sabe? Só naquele limbo. É algo que eu peço muito, muito a Deus para que o meu relacionamento com Ele seja muito mais profundo. E o livro de Atos dos Apóstolos dá esse gás na gente, sabe? Que faz com que você tenha essa vontade de sair pregando e falando para as outras pessoas. Outro que é muito legal, Filipe e o eunuco, tá? Em Atos 8, 26 a 40. Fala que foi uma passagem que eu fiquei assim, eu refleti bastante. Eu sei que o vídeo tá muito comprido, mas foram coisas que eu precisei falar. Como você vê, uma coisa que eu achei interessante é que Filipe, Deus mandou Filipe ir até lá. Aí um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, Gaza. Isso aqui, os discípulos já tinham se dividido em duplas, daí que vem o duplas missionárias. Tinha se dividido em duplas e essas duplas acabaram se dividindo também para ir pregar ou não, depende muito da escolha delas. Mas nesse caso o Filipe foi sozinho, porque um anjo do Senhor falou a ele dizendo que era para ele ir para o lado sul, e no caminho de Jerusalém a Gaza ele encontrou uma pessoa que ele precisava pregar de Jesus para essa pessoa. Essa pessoa era um etíope, eunuco um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Então ele era uma pessoa de alta sociedade. Era uma pessoa que, se a gente for analisar, Filipe poderia não conseguir chegar perto dessa pessoa, porque ele não teria acesso. Então, se ele não chegasse naquele caminho que o anjo disse, vá até o caminho de Jerusalém até Gaza, para encontrar essa pessoa, pode ser que o eunuco, o etíope, nunca tivesse conseguido compreender as escrituras. Que foi isso? Fala que eu estava de volta e sentava no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, o etíope. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Gente, naquele tempo, vamos pensar que era uma carruagem, certo? A cavalo. Se ele estava na estrada deserta, não era algo tipo 200 km não, mas era algo que não estava lento, né? Mas Filipe correu, fala aqui, ó, correndo Filipe, velho, Filipe correu do lado da carroça. Você tem noção? Sabe? Você tem noção? Filipe correu do lado da carroça, cara. Ele correu do lado da carroça. E foi perguntar, tipo, você sabe o que você tá lendo? Não. Ele, não teve ninguém que... Ele fala que, como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Momento certo. Essa passagem que fala sobre Filipe e o etíope fala muito sobre a questão do atender ao chamado também. Que é algo que me veio à mente agora. Quando o Espírito Santo te fala, vá até tal pessoa falar sobre Jesus, pregar para aquela pessoa, você faz, Senhor, mas é tão difícil. Como foi com... Vamos botar um profeta aqui no meio. Como foi com Jonas, que Deus falou, vá até... Foi Nínive, não foi? Para pregar para aquelas pessoas. E ele falou, vou nada, eu vou morrer, não quero ir. Entendeu? A obediência do chamado. O Espírito Santo o anjo falou, o Espírito Santo atuou e Filipe foi pregar. Filipe foi ajudar aquela pessoa, explicar aquela pessoa o que ele estava lendo, sabe? Só dessa explicação, ele já teve um pezinho para falar de Jesus, ele falando de Jesus, o que houve? Eles passaram por um lugar que tinha água e ele falou, tem água aqui, o que é que me impede de ser batizado? Cara,
Felipe foi, pegou o cara, batizou o cara. Gente, o teletransporte tá na Bíblia. Eu vou provar pra vocês. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Gente, vamos botar numa versão high-tech? Ele foi teletransportado. Aí você fala, arrebatou Filipe, Filipe foi morar no céu, Filipe? Não! Arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Eu falei, gente, tem um teletransporte na Bíblia. Tem teletransporte na Bíblia. Eu vi dessa forma, tá? Eu posso estar errada, mas eu interpretei dessa forma. Gente, o teletransporte é da Bíblia. Tirando essa parte assim que eu fiz do teletransporte, é que, mano, o ID, velho, é aquilo. Atenda o seu chamado, atenda o Espírito Santo, atenda ao que Deus está falando pra você, sabe? É pra você pregar pra aquela pessoa, vai pregar pra aquela pessoa. Ah, é pra você entregar um bilhete pra aquela pessoa e no papel tem algo que a pessoa precisa ouvir. Ou, fala com aquela pessoa e às vezes você nem sabe o que você tá falando, mas você falou. Cara, só se deixa ser usado, velho. Você vai ver o quão vai ser incrível, sabe? As pessoas estão precisando ouvir, estão sedentas de ouvir o amor de Deus. E o que a gente precisa é de um empurrãozinho, sabe? Aquela coragem, mesmo com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. É uma coisa que eu tô trabalhando muito em mim, é que eu sempre tive vontade de cantar aqui no canal, mas eu nunca consegui, eu não acho minha voz bonita, apesar de ser a parte, tipo, o ministério que eu mais amo adorar a Deus, eu me sinto completa, assim, adorando a Deus nesse ministério, mas eu não me sinto preparada pra isso, eu tenho muito medo das pessoas, do que as pessoas vão falar sobre a minha voz, e minha mãe fala, não tem problema, você vai gravar e vai editar, você vai, estuda, se não ficar bom, grava de novo. Aí é aquilo, sabe? Não importa. Se prepare e faça. Se for algo que você precisa se preparar. Se você não tem preparo, como o exemplo dos cultos do pôr do sol, que eu fui com a cara e com a coragem. E eu não sou uma pessoa que prega. Eu não sou uma pessoa que eu digo, eu sou pregadora. Não sou. Eu digo que eu não sou pra isso. Mas se for preciso, eu me coloco à disposição e Deus que faz o resto. E foi, velho, com a cara e com a coragem. É isso, sabe? Você se colocar à disposição. Eu sei que pode ser amedrontador, o medo vai tomar conta e você não vai saber o que fazer. Você vai fazer, Senhor, eu não sou capaz. Mas lembre de uma coisa. Você serve a um Deus poderoso. Ele pode fazer o impossível, cara. Lembre de todas as pessoas que ele usou na Bíblia, as pessoas que ele usa perto de você. São pessoas que são superdotadas, que são pessoas que falam bem. Moisés tá aí pra exemplo, sabe? Moisés era gado. E ele guiou um povo pra terra prometida. Deus usa quem ele quer, velho. Eu me sinto nada, sabe? Mas é aquilo. Vá com a cara e com a coragem, se coloque à disposição para que Deus te use, para que você seja instrumento nas mãos de Deus. E vai com medo, bota o medo debaixo do braço e vai-se embora, cara. E quando você vê, por mais que não seja algo assim que seja em números, mas se você vê alguém que fala, nossa, eu gostei muito do que você falou, eu tava precisando ouvir isso, ou a pessoa que, como teve uma ação que a gente fez na universidade, que esse meu projeto é na universidade, que eu já falei pra vocês, que eu via que muitas pessoas, que a gente também ofereceu bilhetes e distribuiu um abraço grátis, e você via como as pessoas estavam sedentas de um afeto. E cara, as pessoas estão sedentas, elas precisam ouvir do amor de Deus, sabe? Elas precisam, elas estão precisando muito ouvir sobre Jesus, saber quem é Jesus, sabe? Ouvir desse amor. Então, só vai e pregue. Não tá sentindo corajoso? Leia Atos e se coloca à disposição. Fala assim, Senhor, eu estou aqui pronto para ser um instrumento em tuas mãos. É isso que eu tô fazendo e é isso que eu espero que você faça, sabe? Eu sei que o vídeo foi muito longo, sei, eu falo pra caramba, falo muito.
Mas é uma coisa que eu tenho, eu começo a falar de Jesus, eu começo a falar muito, muito, muito. Principalmente do livro de Atos, que eu falei só de alguns capítulos iniciais, capítulos que me incentivaram, me impulsionaram bastante. Atos dos Apóstolos é um livro que vai te dar aquele gás que você tá precisando, cara. Leia, peça ao Senhor para que Ele te dê discernimento para entender tudo o que você precisa entender nesse momento. Porque tem momentos e momentos, cada momento você precisa entender uma coisa. E você vê, quando você lê Atos e vê o amor que os discípulos tinham por falar de Jesus para as pessoas, o amor que eles tinham pelas pessoas, para que elas conhecessem a verdade, cara, isso te motiva tanto, 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 tanto. Só pregue. E pra você que tá aqui, lembre de uma coisa: Jesus te ama. Jesus está de braços abertos pra você. Ele quer muito, 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 muito que você esteja com Ele, que você o aceite, porque Ele te aceita do jeito que você está. Claro, você não vai permanecer dessa forma, porque é impossível você conhecer Jesus e permanecer igual. Mas lembre disso: Jesus te ama, te aceita do jeito que você está. Bem do jeito que você tá. Não precisa você se arrumar e tentar mudar alguma coisa. Bem do jeito que você tá, quebrado, sujo, bagunçado. Ele vai te aceitar. Jesus é o único que não te rejeita. Jesus é o único que te ama incondicionalmente, que tá de braços abertos e sempre vai estar com você e nunca vai te decepcionar. Tá? Bom, desculpem pelo vídeo ter sido muito longo. O livro de Atos tem muitos ensinamentos para nós, mas os principais eu quis frisar mais essa parte do ID, tá? Dessa paixão de pregar o Evangelho. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês quiserem que eu fale de outros livros da Bíblia que eu gosto, alguma coisa assim, é só comentar aqui embaixo. E é isso. Um beijão no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!